Mas aí durante essa caminhada, quando eu li Mateus 6,6, aí tudo mudou. Aí que eu realmente me converti, conheci a presença do Pai. Aí foi. E que diz lá Mateus 6,6 aí pra... Entra no teu quarto, fecha a tua porta, Só. que esse é o versículo que resume a minha vida, que me Glória. direciona. Tudo se encaixou. Essa oração que o João fez, eu tinha uma palavra de como meu marido ia orar por mim. Olha só. E era exatamente. Quando ele me Pois é. contou, eu não tinha dinheiro pra fazer esse casamento. E realmente, você olhando, você fala, meu Deus. Pra você ver que você não precisa de muito também, né? É. E que você tem que depender do Senhor. Uma hora eu chorava porque não tinha, outra hora eu chorava porque Deus estava fazendo. Aí outra hora eu chorava porque eu queria tal coisa. Que eu não queria desse jeito, eu queria desse. Porque se eu te der aquilo que eu tenho pra você agora, você vai morrer. Você vai ter que guerrear. E quando chegar em Canaã, a comida não vai cair do céu. O maná não vai cair do céu, a roupa não vai crescer. Cara, é entrar no teu quarto, Meu fecha a tua porta, porque é dali que tem que sair a tua vida. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Glória a Deus, a paz de Cristo Jesus, estamos aqui para mais um som profético nessa segunda-feira abençoada. Estou muito animado com esse episódio, creio que Deus vai nos edificar mais uma vez. Sou muito grato a Deus pela sua vida, estar aqui conosco, ouvindo e querendo ouvir a palavra de Deus, amém? Queridos, como vocês sabem, vocês que nos seguem há mais tempo, a gente tem aqui como prática de generosidade sortear livros para os nossos inscritos e hoje nós vamos estar aqui disponibilizando para aqueles que se inscreverem e aqueles que comentarem esse episódio. Pode ser qualquer comentário, você pode comentar eu quero, você pode comentar algo que Deus falou com você a partir dessa mesa, qualquer comentário, e estiver inscrito já está apto a participar do sorteio deste belo livro, uma bela obra, Um Coração Circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito. Eu creio que Deus vai falar com você a partir daquilo que está escrito, porque eu conheço o escritor deste livro, o Romário, meu querido irmão em Cristo, que está aqui todas as segunda-feiras junto comigo, é o autor do livro Um Coração Circuncidado. Que dia que nós vamos sortear? 16 de julho no @som.profético. Então, até dia 16 de julho, você pode se inscrever aqui no canal, comentar este episódio e também o próximo episódio também já vai estar dentro, né, desse sorteio. Isso. E aí você vai estar apto a participar desse sorteio, um livro riquíssimo em sabedoria, só para quem realmente quer ir para o céu, para ter um coração circuncidado, né? É verdade. Querido Romário, apresenta os nossos convidados hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nossa alegria, nossa satisfação em ter você novamente aqui conosco, todas as segundas-feiras às 19 horas, e você que nos assiste aqui ao decorrer da semana. Então hoje nós queremos apresentar a Bruna e o João. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito honrados com a presença de vocês aqui no Som Profético. E sei que vai ser um papo aí de muita edificação, muito crescimento, né? E desde já, João, queres, né, te apresentar, teu nome, o que tu faz, né? E como é que tu conheceu a Cristo também? Já pode emendar nesse assunto? Muito obrigado. Então, meu nome é João e eu sou o esposo da Bruna Vieira. E como é que eu conheci a Cristo? Foi a partir de uma decisão minha. Entre 21 e 22 ali, quando eu também era de festa e tudo mais, estava nesse meio, e eu queria melhorar, queria evoluir. Eu falei, cara, o que eu preciso fazer para crescer? Tava sempre era aquela rotina de segunda a sexta, vivia pro final de semana.
entendeu? Sim. Sexta, não esperava a hora de chegar na sexta pra poder sair, pra ir pra festa, tudo. Aí eu cheguei pros amigos e falei, cara, vamos crescer, vamos buscar ir pra outros lugares, vamos mudar, né? E aí, a partir dessa decisão, teve uma palestra que ia ter de um sócio do Pablo Marçal, lá em Balneário. Uhum. Aí eu falei, cara, vamos. Cheguei pra 3 amigos meus, aí eles, no dia de comprar, eles não quiseram ir, deram pra trás. Aí eu cheguei e falei, pô, cara, eu fiquei olhando, sabe quando você olha pro checkout assim, cara, eu vou comprar, mas eles mesmos não vão, então tipo, Aí eu falei, não, cara, eu quero mudar, quero evoluir. Aí eu fui nessa palestra, aí a partir daquela palestra eu conheci o Theo, um grande amigo meu, e ele tinha um PG em casa. Uhum. Aí eu comecei a frequentar o PG. Então foi nesse período onde eu queria evoluir que eu comecei a frequentar o PG, comecei a mudar os meus relacionamentos. E eu também entendi que eu começava a pesquisar também, cara, eu mudei todo o meu Instagram. Eu entendi que o algoritmo vai naquilo que você tá buscando. Cara, vou alterar todo o meu algoritmo, então. É. Vou começar só a ver coisa motivacional, quem que é realmente bem sucedido, que precisa fazer, né? E aí eu comecei a olhar para essas pessoas, seguir essas pessoas, parei de seguir uma galera, foi bem difícil. Aí eu ficava pensando nessa pessoa que não vai gostar e tudo. Mas aí eu comecei a ler livros, comecei a ler muito, tipo, em um ano que eu li na minha escola inteira. De ler. Olha só. Foi bem decisivo. E daí chegou um momento, e eu não lembro quem que foi, mas eu ouvi alguém falar assim, cara, isso aqui é um manual de vida. Aí ele apontava pra Bíblia, né? Falei, pô, se isso aqui é um manual de vida, eu quero ter uma vida bem-sucedida. Então, esse é o manual, vamos ler que Glória a Deus. eu vou conseguir, é o manual, pô. Vai aprender. Eu vou aprender. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ler a Bíblia, buscar e fazer o que estava escrito. Foi de uma forma bem racional, assim. Foi como eu me converti. Frequentava os PGs, lia a palavra. Mas aí, durante essa caminhada, quando eu li Mateus 6,6, aí tudo mudou. Aí que eu realmente me converti, conheci a presença do Pai. Aí foi. E que diz lá Mateus 6,6 aí pra... Entra no teu quarto, fecha a tua porta, Olha só. que esse é o versículo que resume a minha vida, que me Glória a direciona. Deus. Glória a Deus. É o E segredo. hoje você tá casado com a Bruna, né? Que, por sinal, fez um episódio com a gente, né? Aqui no Som Profético. Conhecemos a história dela e agora vamos conhecer a história do João e também agora casados, né? Como que foi que você conheceu a Bruna? Cara, Vocês se conheceram, na verdade. que a gente se conheceu mesmo foi na convenção, né? Ah, Só que tudo isso teve... só que tudo começou 2 anos É. antes. Vai, Quer contar? Ele fala que eu conto melhor. conta melhor. A mulher é mais rica em detalhes, né? Mas eu vou contar a partir daquilo que ele me contou depois que a gente se conheceu. O João me viu pela primeira vez nas primícias de 2023. 23. Isso. Nas primícias do Mevan de 2023. Nesse dia, eu lembro, mas eu sei da história a partir dele. Nesse dia, nessa época eu tava em um relacionamento, que eu já sabia que não era de Deus, mas eu tava orando pra ter uma resposta do Senhor e sair do relacionamento. E eu tava nas primícias, e nas primícias eles colocam as cadeiras pra família em cima do púlpito, porque é muita gente, então muitas vezes não tem onde os pastores sentar. E eu tava sentada numa dessas cadeiras. E no mezanino, o João tava sentado no mezanino. E eu tava com 2 amigas minhas que tinham vindo de São Paulo, e elas estavam sentadas no mezanino. Então eu tava toda hora olhando pro mezanino por causa delas, né? Tipo, se elas tinham achado lugar ou não. E nisso, me marcaram, eu tava vendo meu celular antes do culto começar e me marcaram num post. E o post a gente tem a foto depois se vocês quiserem. O post era uma foto do mezanino, da igreja, assim, escrito alguma coisa, eu acho que tava passando a música. Não sei, era um filtro. Era um filtro, tipo, escrito santo. E ele me marcou nesse post.
E aí eu fui ver as minhas marcações, assim, antes do culto começar, e eu tinha visto que era ele. Só que eu tinha visto, na verdade, a foto. Eu falei, cara, essa foto é aqui. Daí eu olhei pro mezanino, assim, e eu lembro de ter visto ele. Marquei, né? Eu lembro de ter visto ele, porque na hora, ele tava sentado na primeira fileira. Daí eu olhei e falei assim, E aí ele me falou que quando a gente se conheceu, que a gente começou a bater os pontos, que essa vez tinha sido a primeira vez que ele tinha me visto na igreja. E como eu morava em São Paulo, eu não ia muito no meu van, eu só ia em datas assim, primícias, convenção. E que ele tinha perguntado pro amigo dele. É. E tu É que perguntou eu tava lá em cima, daí eu perguntei pro meu amigo, cara, quem que é aquela menina ali? Ele falou, aquela ali é a filha do pastor. Eu falei, tá. Você não sabia. ele, sai daí. E aí ele começou a me seguir. Aí eu E comecei a seguir. E tá, porque, foi isso. Pô, mulher bonita. E aí passou. E assim, eu tenho o hábito de sempre responder todo mundo no meu Instagram. Então, tipo assim, o João sabe, tem horas do meu dia, ou assim, às vezes tem 2 dias da semana que eu tiro 2 horas pra responder todo mundo. Eu não gosto de ficar toda hora, né? Mas eu sempre respondo todo mundo. E ele era uma das pessoas que eu respondia. Só que eu não sabia que era ele. Então, às vezes, ele me marcava em alguma coisa, eu só curtia, ou ele mandava alguma coisa, eu só escrevia amém. Como eu respondo pra todo mundo. Só que eu não tinha ligado que essa pessoa era o menino lá do mezanino. E nisso passou 4 meses e veio a convenção. Abril de 2023. Foi abril esse ano, foi abril. E eu tinha terminado esse relacionamento. E eu fui pra convenção. E eu convidei algumas pessoas de São Paulo pra ir pra convenção. E 2 delas eram 2 amigos meus. Que ficaram na convenção com a gente, ficaram comigo na convenção inteira. E aí, o João falou que durante essa convenção, ele passou a convenção inteira, durante os 5 dias, tentando falar comigo. Olha só. É que entre as primícias e a conversão nesse período aí, tipo, como a gente falou, era recém-convertido, não tinha essa maturidade ainda. Mas, tipo, cara, eu segui ela e beleza, cara, interessante. Uma mulher de Deus, tudo, só que ficou naquela. Aí eu comecei a acompanhar ela, vi que ela, pô, viu o vídeo dela várias vezes. O vídeo dela no Instagram aquele dia. Pra ver quem que era, né? E aí nesse dia da convenção, eu vi que ela ia estar lá. Eu falei, pô, cara, ela vai estar lá. Tá aí uma Uma oportunidade. oportunidade, né? É. Mas orava por ela, não? Tu já orava? Não tinha esse entendimento, não sabia Não- como é que funcionava. Ah, não. Não. Porque tu realmente estava entrando na fé há pouco tempo, né? É, há pouco tempo. Tinha me convertido em setembro, ela se converteu Certo. em Maio. Uhum. Maio. E ele em E eu setembro. tinha me batizado em setembro. Do ano anterior. E daí ele me viu, vou resumir muito. Daí ele me viu e ele falou que ele tentou falar comigo todos os dias da convenção. Só que todas as vezes que ele tentava vir falar comigo, algo acontecia. Ou algum amigo chamava, ou eu saía na hora e tudo mais. E aí ele fala que na convenção, como eu tava com esses meus amigos, eu ficava toda hora andando pra lá e pra cá. Eu não ficava lá atrás com a família, eu sempre ficava ali sentada. E que um amigo dele me viu e falou assim... Ele falou pra ele, é aquela menina ali? Daí o amigo dele olhou pra ele e falou, irmão, tu vai ter que orar. Vai ter que... Vai ter que orar. Irmão, tu vai ter que orar. E aí, o que aconteceu? No último dia, ele falou, eu tomei a decisão de falar com ela. E aí eu falei, não importa o que aconteça, eu vou falar com ela. Passou o segundo dia, eu falei, vou falar com ela. Aí beleza. Aí eu dava uns 2, 3 passos, vinha alguém falar comigo. Aí no terceiro dia, mesma coisa. Aí no quarto dia, era assim, agora no quarto dia eu falei, cara, eu vou falar, não quero nem saber se tiver alguém na minha frente, eu vou empurrar, vou sair pro lado. Sai daqui que eu vou falar, mano. Você tem que falar, né? Tipo assim, oi, tudo bom? Tô orando por você, vamos orar? Tipo... Não, eu ia falar alguma coisa, se conhecer, né? Só que daí nessa hora eu tava com esses meus amigos. E aí eu cumprimentei um deles. Aí eu dei 2 passos, ela virou, assim, no que ela virou, ela abraçou esse amigo dela. Eu falei, cara, ela namora. Aí dali eu fiquei... Aí ele desistiu. E eu não fazia a menor ideia disso. Não sabia nem que era João, não sabia que ele tá... Isso de ele tentar vir falar comigo, nunca passou, nunca vi acontecer isso. Só que nessa convenção eu fiz uma oração e ele fez a mesma oração. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, como eu tinha terminado um relacionamento, eu falei, eu não quero conhecer mais ninguém. Eu só quero conhecer o meu marido. Oh, glória. E eu faço o que o Senhor tiver que fazer, mas eu não abro mão daquilo que o Senhor tem pra mim.
E eu só quero ser apresentada pro meu marido, eu falei. E aí Deus me escondeu. Mas assim, com força. Os dois. Não tinha. Aí o João tinha feito a mesma oração. Naquele dia, eu saí de lá Ele bravo. saiu de lá e ele falou que ele fez uma limpa no Instagram dele. Porque homem, né? É novo convertido. Então tava ali, seguia um monte de gente ainda, um monte de mulher. Ele falou, eu fiz uma limpa no meu Instagram. Inclusive, ele parou de me seguir. Parei. Parou de falar comigo, parou de Realmente. mandar coisa, de tentar com seus braços, né? Com seus braços. E aí, ele fez a mesma oração. Deus, a partir de hoje, é isso aqui e acabou. E foi aí que eu creio que a nossa conversão aconteceu de verdade. Sim. Porque até então eu tava nesse relacionamento, daí eu não sabia se era de Deus ou se não era. Aí aquela coisa de tipo assim, você ter que lidar com a santidade sozinha, porque eu sabia o porquê da santidade, mas eu não sabia o porquê que eu tinha que ficar em santidade. Entendeu? Então foi ali que eu mergulhei no Senhor. De tipo assim, ler a Bíblia, aí foi, no outro podcast eu falei sobre as convenções que eu comecei a frequentar, então ali eu intensifiquei mais isso, sabe? E foi aí que eu criei o meu quarto de guerra, que eu fui pro meu secreto, aconteceu a mesma coisa com ele. Uhum. Então assim, eu vejo tanto cuidado do Senhor, porque se o João tivesse vindo falar comigo nessa convenção, ele não fazia a menor ideia de que eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Eu não ia nem ter olhado pra ele, eu não ia nem ter falado com ele. Porque eu tava assim, eu não queria, eu tava extremamente bloqueada. Ela tava bloqueada, eu não tinha conhecimento nenhum do que era um casamento mesmo, o sentido Só de queria uma casamento. mulher, né? Só queria casar. E aí, o que aconteceu? Se passou um ano. Nesse um ano, eu comecei, no final isso foi 2023, no final de 2023 eu comecei a receber muita palavra sobre o meu marido. Coisas que eu nunca tinha recebido antes. Que já tinha se passado 1 ano e meio que eu tava convertida, nunca ninguém tinha falado do meu marido pra mim. E eu comecei a receber muita palavra, inclusive de pessoas muito próximas a mim, sabe? Gente, a ponto da minha mãe ir no supermercado e um cara parar ela no supermercado e falar, você tem uma filha. Você fala pra sua filha que o marido dela, ela já conhece, ela já viu ele, eles já conversaram, só ela que não se deu conta ainda. Bah. Não, quando ela me falou isso, eu falei, mãe, a senhora não tá brincando com uma coisa dessa. Ela, minha filha, como é que eu vou brincar? Porque chegou uma hora que eu comecei a orar muito por essa questão da minha vida, porque era só isso de palavra que eu... E aí um amigo meu, amigo nosso, que hoje é amigo nosso, um casal amigo nosso, a gente foi pra Juazeiro, numa convenção em Juazeiro, ele olhou pra mim e falou assim... ele me entregou uma palavra sobre minha vida e tal, e ele falou assim, eu vi o número 25 na sua cabeça. O Senhor vai entregar o seu marido em 2025. Isso era final de 2023. Eu falei, eu não aceito. Bah. Tem mais 1 ano e pouco, pelo amor de Deus. A espera em Deus era alheia. E aí o que aconteceu? Nesse ano, eu comecei a receber muitas palavras. Aí eu fui pras primícias. Nas primícias era só palavras sobre o meu marido. E eu comecei a anotar todas as palavras sobre o meu marido. Um bloco de notas, assim. Ele vai ser assim, assim. Dizem que quando você recebe muitas palavras sobre algo é porque aquilo tá prestes a acontecer, né? Então eu creio que o Senhor ele me bombardeou de palavras sobre o meu marido, porque talvez eu não conseguiria enxergar. E o João não tinha nada sobre a mulher dele, sobre a esposa dele. Nada. E aí o que aconteceu? Se passou 1 ano dessa convenção do ano passado, 2024. A mesma data, abril do ano passado. Uma amiga minha, que na verdade era uma pessoa da igreja, que acabou começando a se envolver muito na minha vida, e acabou virando uma grande amiga minha, e começou a cuidar assim do meu coração. Então ela era uma pessoa com quem eu conversava muito, e ela era uma pessoa que orava junto comigo por essa parte por essa parte sentimental da minha vida. E ela conhecia o João. E o marido dela ficou muito amigo do João. Então, assim, por ele ter se afastado muito dos amigos dele, da vida dele ali de Balneário, ele começou a conviver muito com esse casal. Só que eu não fazia a menor ideia, porque eu morava em São Paulo. Então, a minha relação com ela era muito telefone. A gente se falava todos os dias, eu e ela. Ela me ajudou muito nesse processo, sabe? Convenção, nós fomos e ela me falou assim, Bru, vem aqui que eu quero te apresentar o meu marido. E aí quando eu cheguei, o João estava conversando com o marido dela. E ela, esse daqui é meu marido. E aí eu cumprimentei ele. A gente já tinha se cumprimentado alguma vez na igreja, mas ele lembrava e eu não.
E aí foi isso. Foi desse jeito que a gente foi apresentados. Só que ela foi na convenção todos os dias. E ele também. E aí ela sentava com ele todos os dias, e todos os dias que eu chegava lá pra falar com ela, ele tava lá. Nesse dia que a gente foi apresentados, aí você fala que você me viu no púlpito. Opa, tá. Chegou a parte boa. Então, aí nesse dia que ela apresentou a gente, cara, durante o culto, assim, foi no momento do louvor, ela normalmente subia pra ficar lá em cima. Ela não ficava ali com a gente. Aí, cara, eu tava adorando, eu queria tirar toda a expectativa da minha mente. Tipo assim, expectativa daquilo que eu achava que poderia acontecer. Porque, cara, era uma mulher bonita, claro, só que eu não queria eu só queria o Senhor, entendeu? Eu só tava buscando aquilo que o Senhor tinha pra mim. Que eu queria conversar com o Senhor, queria ouvir a voz dele o que a convenção tinha pra mim, assim. O que o Senhor tem pra me falar aqui nesse lugar? Então, ali naquele momento de louvor, tudo, tava louvando o Senhor, e aí eu tava de olho fechado. Aí teve um momento que eu levantei assim, abri o olho, eu ouvi ela, assim, tipo, muito claro. Sabe quando fica tudo meio embaçado e foca num lugar só? Aí eu vi ela louvando. Só, cara, foi muito diferente. Tipo, cara, aquilo, sei lá, meu coração bateu muito forte, mas muito forte mesmo. Eu falei, cara, é ela. Eu escolho ela, pai. Glória a Deus. É. Aí eu, cara, simplesmente entreguei. Aí, beleza, continua a conversão, pregação, tudo. Eu comentei no final do culto pra essa nossa amiga em comum. Olha, senti algo diferente pela Bruna, essa tua amiga aí e tal. Ela, cara, vai orar? Aí naquele dia eu fui pro quarto, fechei a porta e orei muito assim, ó. Mas muito assim, ó, Senhor, eu quero cuidar dela. Eu escolho ela. Se for da tua vontade. Se for da tua vontade, faça a minha vontade. Eu tô brincando. Mas, tipo, eu entrego a ti, essa é a minha escolha. Mas assim, faz você. Eu não quero fazer porque, como eu era em festa, tudo. Tu tem um conteúdo dentro de ti, tem um conteúdo na tua mente. Então, tipo, tu vai agir conforme como você fazia antes. Sim. Então eu orei tirando totalmente, Senhor, não quero fazer na minha forma, não quero fazer conforme eu sei fazer. Sei fazer. Uhum. Então, aí naquela noite eu escolhi e falei, então, cara, tira todas as expectativas que eu tenho dela e faz você, assim, que seja super natural. Então, ali naquele dia, cara, aí eu comecei a jejuar, claro, fiz uns 3 dias de jejum ali pra realmente tirar toda a expectativa de mim. Aí eu não sabia de nada, obviamente, e eu tava orando pela minha vida sentimental. A minha maior oração dessa convenção foi isso. Quando eu saí da convenção, a gente tá contando, não sei se tá muito prolongado, mas é porque o nosso relacionamento teve muitos detalhes, assim, em relação às palavras que o Senhor nos entregou e que no final tudo se encaixou. Essa oração que o João fez, eu tinha uma palavra de como meu marido ia orar por mim. Olha só. E era exatamente. Quando ele me contou, eu falei assim, não, você não falou isso. Confirmação. Eu tinha escrita. Lá no bloco de notas. Aham, foi isso mesmo, não foi, viu? Rapaz, eu dei check em tudo. Só pra ter certeza que era de Deus, né? Ali. E aí, acabou a convenção, meu pai me chamou na casa dele, a gente foi almoçar e tal, e aí ele me deu um anel. E ele falou, filho, o pai vai fazer um ato profético aqui agora. Esse anel, ele significa a minha aliança com você, seu pai, a sua aliança com o Senhor. E eu vou tirar esse anel no dia do seu casamento, porque eu vou colocar o anel do seu marido, e o Senhor me disse que ele tá muito próximo. E meu pai nunca tinha feito. Meu pai nunca tinha falado pra mim sobre o meu marido. E naquele dia ele começou a declarar sobre a minha vida coisas que eu iria viver com o meu marido, como ele seria. E nesse dia, foi uma terça-feira à tarde, um dia depois da convenção, o João tava orando de joelho, nessa mesma hora. E eu não sabia que ele já tava orando por mim.
Essa minha amiga, essa nossa amiga em comum, ela nunca falou pra mim. Só que ela falou pra mim assim, ó, eu perguntei, né, em relação a ele, eu falei, tá, quem é esse menino? Aí ela falou assim, se tu quiser saber, eu falo. Ó, ele é isso, isso e isso, e vocês oram pelas mesmas coisas. E aí eu falei, não, não tem nada a ver. Eu falei pra ela, nada a ver. Não tem nada a ver comigo, não é nada do que eu quero. E eu voltei pra São Paulo. Nessa de eu voltar para São Paulo, eu fiquei 1 mês em São Paulo, né? Umas 3 semanas. E logo depois era Dia das Mães. Nessas 3 semanas, eu estava escrevendo o Simples Assim, que é o meu livro devocional. E toda semana a gente tinha que entregar um capítulo escrito. E o capítulo daquelas semanas era daquela semana que na verdade eu não conseguia entregar. O título do capítulo era Casar, porque eu quero tanto. E eu não conseguia escrever sobre isso. Olha só. E num dos dias da convenção, o João tinha guardado o lugar. E ele tinha guardado um lugar pra mim sentar. Só que eu não queria sentar lá, porque eu falei assim, ó, cara, não tá legal isso aqui. E assim, foi o dia que meu pai pregou, e ele tinha guardado um lugar bem na frente. E aí, essa nossa amiga ia com o marido e tudo mais, eles não iam ver só eu e ele juntos, né? Mas eles não foram. E aí o João guardou o lugar, eu olhei lá de cima, aí eu falei, tipo assim, cara, eu não vou, meu pai vai pregar, ainda vai me ver aí, eu já conheço, vai vir piada, é melhor não. E eu falei pra ela, olha, agradece o João, o seu amigo, por ter guardado um lugar, mas eu não fui, pra evitar algumas coisas. E ela me falou assim, ai, pelo amor de Deus, né, Bruna, pega o telefone dele aqui e fala tu com ele. E eu fui lá e mandei. Na verdade, a gente tinha se falado por um Instagram. Porque quando ele me adicionou no Instagram, eu fui ver, eu falei, caraca, é aquele menino lá do mezanino. Daí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, nossa, a gente já se falou. Aí eu lembro que, eu falei assim, a gente já se falou, nossa, eu já te respondi. Aí eu lembro que ele me mandou um versículo, que eu acho que é um Provérbios, falando assim, ó, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas depois que me tornei homem, é um versículo, né? Eu falei, caraca. E daí ela pegou e falou, Bruna, pelo amor de Deus, pega o telefone dele aqui e agradece tu. E aí eu já tinha falado com ele, eu falei, ó, tomei a liberdade de pegar teu WhatsApp, queria te agradecer por ter guardado o lugar pra mim, mas enfim. E nisso ele ficou com o meu celular, com o meu WhatsApp. Eu voltei pra São Paulo e eu tentando nesse rolê de tentar escrever o livro e, uma opressão, assim, eu não conseguia escrever e eu comecei a entrar num lugar, assim, de tipo, eu não aguento mais esperar. E eu nunca tinha entrado nesse lugar, porque eu vivi uma solitude muito boa com o Senhor. É o teu. Ela lá, pode... Pode parar. Eu vivi uma solitude muito, muito boa com o Senhor, assim, de realmente eu tinha certeza que o Senhor estava escolhendo meu marido. Sim. Só que começou aquilo me machucar. Como se, tipo assim, fosse romper alguma coisa, sabe? E eu não conseguia escrever, e nisso essa minha amiga me ajudando. E nisso, ela me ajudando a escrever, tipo assim, orando comigo, e ele orando por mim, e ela sabendo. E eu falava pra ela, cara, o João tá me mandando mensagem, esse menino não tá entendendo nada, eu não Só sei que o eu que não eu faço. mandava, tipo, muitas mensagens. Eu começava a orar antes pra mandar mensagem pra ela. E ele me mandava umas coisas muito E era, tipo, muito aleatórias. aleatório. Tipo, era assim, eu orava e tal. Ô, senhor, aí eu escrevia, será que... Aí eu mandava. Tomar algo aleatório, assim. Só pra Ah. indo plantar, né? Enfim, daí foi isso, gente. Daí eu vim pro Sul pro Dia das Mães, essa nossa amiga tava de mudança. E ela falou, cara, eu preciso de ajuda tua num dia só pra fazer a minha mudança. Só pra limpar a casa que eu vou entregar. Tu consegue? Eu falei, óbvio, pelo amor de Deus, eu te ajudo, né? Ela falou, mas tem uma questão. O meu marido chamou o João também pra ajudar. Eu falei, melhor ainda, porque daí esse menino entende que é só amizade, que não tem nada. E gente, eu era bloqueadíssima. Acho que Eu esse é não o poder queria. da oração. Poder da oração. E aí, nesse rolê da mudança, ele tava lá, enfim. Não, mas que fique claro, tipo, nessa mudança, essa nossa amiga, ela não quis me chamar, que, tipo, não tinha tanta intimidade, assim. Tipo, a gente era amigo e tudo, só que aí eles tentaram chamar, tipo, todo mundo. Todos os amigos dele, cara, e Pra ninguém ajudar. conseguiu ir. Aí ela mandou uma mensagem, cara, será que você pode ajudar ali o evento, tudo? Aí ela me chamou, eu falei, cara, eu vou. Só que eu não sabia que tu ia. Eu acho que não. Não sabia que tu ia. Lá Meu na Deus, quando eu mudança. cheguei no apartamento, ele ficou branco, assim, ó.
Daí, e o mais interessante, cara, a gente tem muita história. Eu tava vestindo uma camiseta É verdade. que eu tinha ganho, uma camiseta da Sabem. Saven, que é aquela que tá escrito atrás, Jesus, my first love. Nas primícias, a gente ganha muitas coisas, né? Às vezes o meu pai ganha, a gente como filha, as pessoas dão muitas coisas pra gente. E uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Bruna, mandaram te entregar essa camiseta, mas não quiseram dizer quem é. É um presente. Daí eu lembro que eu falei assim, ó, o Senhor vai me falar quem é. Eu agradeci os presentes no Instagram, agradeci a camiseta e tudo mais. Nesse dia que eu cheguei no apartamento, eu estava vestindo essa camiseta. Depois que eu comecei a namorar o João, eu descobri que quem enviou a camiseta foi ele. Olha. Olha que ousado. Enfim, e aí a gente fez essa mudança, era aniversário do filho dela, no mesmo dia. Aí ela falou, gente, vocês estão cansados, vamos comer alguma coisa, depois vocês vão pra casa e tal. E beleza, fomos jantar, na hora de ir embora. Eu fui pedir um Uber, ela falou, não, você não vai pedir Uber, o João vai te dar uma carona. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que ir pra Itajaí, na casa minha. Não, vai tirar uma... João, dá uma carona pra ela. Ele, claro. Aí lá foi o João deixar todo mundo em casa e me dar carona. E no meio dessa carona, a gente dirigindo, falando de Jesus, e eu falando das palavras que eu tinha, ele falando também e tal. Ele olhou assim, ó, ele dirigindo ali, eu tô orando por você. Ô, Glória. Aí eu fiz assim, hã? Eu falei, não, você tá orando pela sua esposa. Ele, não, eu estou orando por você. Eu fiz assim, não. Eu fiquei assustada na hora, daí eu comecei a cair na gargalhada, ele também. Eu falei, tá, como assim? Ele falou, então, eu só tô orando por você, eu queria entender, queria saber como é que ora junto. Você quer orar comigo? Eu não sabia. Tá certo? Eu fui atrás, tipo assim, de um culto de homens lá, era uma pastora que tinha pregado. Aí eu falei, cara, eu acho que vou falar com ela, perguntar como é que faz, né? Tá, como é que é? Vou ter uma relação e tal. Qual que é o processo inicial? Aí eu só peguei uma informação que ela falou, cara. É uma coisa bem doida. É. Tipo, as pessoas devem olhar e falar, que orar, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu peguei uma informação que ela falou, cara, vocês têm que orar intencionalmente. Eu falei, tá, realmente, faz sentido. Aí eu peguei aquilo e falei, cara, ó, tô orando intencionalmente por você. Aí eu falei, não, tipo, eu não acreditava que aquilo ali tava acontecendo. Porque eu falei, olha, eu também não sei, porque eu nunca orei com alguém. Meu outro relacionamento foi assim, né? Daí ele falou, então vamos morar juntos? Aí eu falei, olha, João, eu vou casar com meu melhor amigo. Eu tenho certeza disso. Então, eu não sei se a gente vai orar, o que a gente vai fazer. Mas vamos nos tornar amigos. Eu acho que eu tinha mais uma semana no sul, aqui no sul, daí eu falei, vamos nos tornar amigos. E nessa uma semana a gente se conheceu. E meu pai, aí eu conversei com meu pai e tudo, meu pai falou, ó, filha, não volta pra São Paulo. Fica aqui. Aí quando eu falei com o pai, eu falei, pai, então, tem um menino lá da igreja. Ele, que igreja? Dele, do Mevan, Bruna. Eu falei, ué. Daí ele assim, falei, aquele menino loirinho, Bruna. Eu lembro do meu pai falando exatamente isso. E eu tinha essa palavra, que o meu pai iria falar isso. Ele é um homem de Deus. Aí já foi um check que já deu ali. Eu falei, é um homem de Deus, Senhor, tá bom. Foi a única coisa que meu pai me respondeu. Não falou mais nada do João. Porque eles já tinham conversado algumas vezes em coisas de homens, né, do Mevan. E o João, ele sempre foi muito mais inserido no Mevan do que eu. Porque como eu falei, lembra quando eu me converti, no outro podcast? Eu me converti no meu quarto e eu não queria muito, sabe, aquela coisa de tipo assim, meu Deus, a filha do Luiz Hermínio tá frequentando a igreja. Não, eu queria eu e o Senhor. E aí foi isso. E aí a gente começou a se conhecer, a gente fazia tudo juntos. Nossa, a gente se conheceu real, assim, sem se beijar, sem nada. Só a gente ia pra praia, era frio, né, porque já tava entrando no inverno, então a gente ia pra praia jogar beach tênis, a gente orava, a gente ia almoçar, jantar, e a gente conversava sobre absolutamente tudo. E nesse meio tempo que começou a acontecer a paz que você sente, as palavras foram batendo. Quando ele me falou da oração que ele fazia, ele não sabia que eu tinha esse bloco de notas. Eu fui contar pra ele depois. Mas, tipo assim, aí eu lembro que eu ligava pra essa minha amiga e eu falava, pelo amor de Deus, esse menino, ele tá batendo todo. Ela, então, Bruna, vai orar e tal. Mas assim, eu não aceitava, eu não queria. Eu não queria o João. Essa é a verdade. Ainda bem que a oração dele foi boa, seja feita a tua vontade, Senhor. Olha aí, ó. E aí, como ele falou que ele me escolheu, ele olhou pro Senhor e falou, Deus, eu escolho ela, eu o escolhi. Eu subi um monte nessa semana, falei, Deus, eu não sei, mas eu escolho. Se for ele, o meu marido, eu quero que o Senhor coloque ele no meu coração, porque eu não sinto nada. E eu o escolhi, então assim,
É como se Deus, eu falo pra ele, é como se Deus lá em cima tivesse falado assim, ó, yes! Era isso que eu precisava, sabe? E aí foi um processo bem difícil, porque eu vivi muitas coisas no mundo e eu criei muitos padrões na minha cabeça. Nós, mulheres, criamos muitos padrões. A gente quer o homem rico, que vai chegar curado, que vai chegar, né? E que vai te dar muitas coisas e aquela coisa toda. Então, assim, o que eu vivi com o João no nosso casamento, o que a gente vive hoje, eu nunca tinha vivido. Eu tenho 33 anos. O João tem 27. Eu sou 6 anos mais velho do que ele. Então, isso nos padrões que a Bruna criou pra ela, isso não existia, né? Um homem que, tipo, é o sacerdote da nossa casa e vai entregar tudo porque o Senhor mandou ele entregar tudo. E eu falava, Deus, como assim? Que é isso que o Senhor tem pra mim, sabe? E não tinha a ver com ele. Porque hoje eu sei, eu casei, né? Eu vejo o homem de Deus que ele é. Mas por conta dos padrões que eu criei na minha cabeça, eu tava deixando passar a minha bênção. Eu ia deixar, na verdade, né? Se eu não tivesse feito essa escolha, porque casar é uma escolha. Sim. O Senhor, ele te apresenta, mas quem escolhe é você. E são esses padrões que a gente acaba criando ao longo da vida que impede de Deus fazer a vontade dele na nossa Exatamente, vida, né? porque existe o tal do livre-arbítrio. É. Porque enfim, e daí a gente foi se conhecendo e aí eu fui orando, ele também, e o meu pai orando, e aí eu fui conhecendo muito a família dele, porque aí a gente deu, acho que menos de um mês, assim, ele me pediu em namoro, e a gente não foi a público, assim, digamos, a gente ficou durante 4 meses sem ninguém saber. Primeiro porque ele frequenta o Mevan, né? E segundo, porque a gente não queria que ninguém interferisse naquilo que o Senhor estava fazendo. Eu não queria que ninguém chegasse pra mim e falasse alguma coisa em relação a ele. E eu também não queria que ninguém atrapalhasse, assim. Então, a gente só anunciou o nosso namoro, digamos, né? Quando Deus falou que era pra fazer. Quando Deus falou, ó, agora vocês podem falar. Até porque quando a gente já conversa com poucas pessoas sobre algum assunto e são as pessoas corretas, né? Você não precisa correr atrás de mais pessoas, né? Ou falar com Exatamente. mais pessoas. Exatamente. E aí vocês entenderam, né, que era a vontade de Deus. E olhando assim pro João, olhando assim pra Bruna, né? Um cara bonitão, um cara, né, bem sucedido, a Bruna, filha do Luiz Hermínio, o casamento foi o casamento dos sonhos, vocês foram lá, compraram tudo que queriam, né? Casaram na onde... Cara, brincadeira. Mas assim, eles não sabem, eu falo, brinco porque eu sei como é que foi, né? Da dificuldade que foi o casamento de vocês, né? Porque quando a gente olha assim, a gente acha que foi tudo que vocês queriam, vocês conseguiram comprar, porque vocês tinham o dinheiro, mas não foi bem assim, né? Não. Qual foi os desafios para realizar esse casamento? E o principal, o que Deus fez para esse casamento como prova de que Ele estava cuidando de vocês? Deus pagou o nosso casamento. Deus não deixou ninguém. Deus, na verdade, ele não deixou que ninguém nos abençoasse, assim, ninguém da nossa família, né? Quando eu conheci o João, antes de eu conhecer, quando eu conheci o João, eu acho, e a gente noivou, Deus falou que ele iria pagar o nosso casamento. A gente recebeu uma palavra de que ele iria pagar o nosso casamento. Quando a gente noivou, no dia que a gente noivou, a gente começou a ver tudo do casamento. Aí Deus falou que ele vai pagar, então ele vai pagar. Só que não é bem assim, né? Deus fala, mas você precisa dar os seus passos de fé. O que é dar os passos de fé? No nosso caso, foi marcar o civil sem ter dinheiro para pagar, convidar as pessoas. No dia que a gente mandou os nossos convites online, a gente mandou o Save the Date, eu tava com R$3.500 negativo na minha conta, e o João tinha R$2, assim, na conta dele. A gente tem prints disso, porque eu falo pra ele, não é possível que isso aqui vai dar certo. Tinha os 2,75. Mas tava positivo. E tava positivo. Tava positivo. Porque eu falava, não é possível que isso aqui vai dar certo, sabe? Humanamente falando, Humanamente não tinha como. Só que assim, a gente pagou pra ver, mas ao mesmo tempo pagar pra ver era dolorido, doía, né? E eu lembro que quando eu recebi essa palavra, ela me falou assim, ó, pode escolher o que você quiser. Ela falou, o seu casamento vai ser do jeito que você quer. Pode escolher. Ela falou, no céu já tá pronto. Deus já fez, não queira mudar. Já tá pronto.
E ele já pagou. E eu falei, meu Deus, como que isso vai funcionar? E muitas vezes eu achava que a gente tava sozinho, assim, sabe, nesse processo. Porque foi um processo bem... Como eu falei já no outro podcast, o João, ele cresceu numa família muito bem estruturada, de paternidade, de maternidade. Então, assim, pra ele nunca foi dificuldade ele esperar, porque o pai dele falou que vai fazer e vai fazer. E todas as vezes que eu chegava e falava assim, amor, tem que pagar isso, ele falou, não, calma, Deus vai fazer. Amor, tem que... E ele sempre, tipo, edificando muito a minha fé em relação a isso. E a verdade é que Deus não deixou a gente pagar nada. A gente realmente ganhou tudo. Glória a Deus. E aí teve um momento que as pessoas começaram a falar que eu tava ganhando tudo porque eu era influencer. Porque eu tinha mais de 100 mil seguidores. E aí o que aconteceu? Eu fui hackeada e fiquei sem Instagram. Olha. 2 meses antes do casamento. E aí tudo, os fornecedores que eu tinha fechado por parceria, várias coisas. E aí ele começou um tratamento assim... cara, de dependência absurda. E eu achei que todo mundo ia dar pra trás, porque teve algumas pessoas que Deus não deixava a gente ir atrás das coisas. Tudo que a gente ganhou foi porque as pessoas vieram atrás da gente. E às vezes, nem atrás de mim, às vezes até atrás do João. Sim. Sabe? Eu queria pagar isso do casamento de vocês. Bruna, os meus vestidos de noiva... Eu ganhei o primeiro vestido, e aí eu falei, Deus, mas eu queria casar com um vestido assim, ela foi lá, pediu o vestido pra mim, especificamente pra mim, e aí nesse processo apareceu uma outra pessoa querendo fazer o meu vestido, que era mãe de uma amiga minha, e Deus falou sobre renda, e eu falei, tá, então vamos fazer um vestido de renda, e se eu não gostar do outro vestido? Ela falou, eu vou fazer 2 pra você. E eu falei, Sil, eu não tenho como pagar. Ela falou, mas você não vai pagar. Então, assim, ó, a gente viu a mão de Deus no nosso casamento em absolutamente tudo. Não tem como. Não a gente tem falar, como. Cara, a gente Deus. Um conseguiu lugar que a gente casou, a gente entrou, eu tava contando pra vocês, a gente entrou. Ela falou, quando você quer casar? Eu falei, dia 1º de maio. Ela, tá bom, você vai casar dia 1º de maio e eu te dou o local. Você não vai pagar. Eu fiquei assim. Então, assim, Deus foi... Cada passo, assim, que a gente dava. Daí a gente foi lá, fez o civil. Aí depois que a gente assinou o civil, que deu a entrada na papelada, daí começou. Aí eu falava, meu Deus, eu precisava... Tipo assim, ó, tem que fazer isso daqui. Os fotógrafos me mandaram um oi. Eles só me mandaram, olá. Foi isso que eles me mandaram no Instagram. Eu respondi eles, assim, ó, acho que meses depois. Porque quando eu noivei, eu postei que a gente noivou, né? Então, aí já começou várias pessoas quererem vir. E assim, não é que, eu peguei a primeira pessoa que ofereceu. Não, Deus, eu escolhi. Cara, Olha, ela foi Foi bem direcionada. foi uma coisa Cada muito fornecedor foi doida. muito Os nossos direcionado. fotógrafos, assim, foi lindo o que eles fizeram por nós. Eles viraram, assim, um nossos casal amigos. amigos. A Bia e o Alisson, eles viraram amigos. O nosso videomaker, eu tinha feito uma lista do que eu já tenho e do que eu ainda não tenho. E aí eu botei o que eu ainda não tenho. Aí eu botei videomaker e eu botei do lado, escrito em lápis, assim, Davi. Porque eu ia falar com o Davi, ver se ele queria, né, fazer. E eu falei, cara, porque ele faz os vídeos do meu pai. Falei, vai que... Só que eu não fazia ideia, porque na minha cabeça ele só era o videomaker da igreja. Eu não fazia ideia de que ele tinha uma empresa e que filmava só casamentos. Olha só. Eu não fazia ideia. E aí, eu escrevi em lápis Davi, e naquela semana, ele mandou uma mensagem pro João. E eu não falei pro João isso. Mandou uma mensagem pro João. O João queria conversar com vocês e tal, porque a gente queria ofertar os vídeos no casamento de vocês. Eu falei, você tá de brincadeira. Daí eu mandei uma foto, até mostrei pro João na hora. Eu falei, amor, olha o que eu escrevi aqui, porque eu ia falar com ele. Olha Então, assim, o Senhor nos honrou tanto de não deixar nem que a gente, sabe, vá atrás, mas, gente, foram coisas, assim, a nossa aliança. A gente tinha provado a nossa aliança na semana que a gente noivou, a gente foi dar uma volta no shopping. E eu entrei numa loja e eu escolhi essa aliança. Eu falei, cara, que coisa mais linda, Senhor. Aí o João provou, eu provei, a gente tirou uma foto. Aí eu falei, moça, quanto é que é? Ela começou a anotar e quando eu olhei, tipo assim, 10 mil reais as 2 alianças. Eu falei, então, não tem como. Obrigado. Vamos orar. Mas eu peguei o papelzinho e falei, obrigada. E a minha aliança, ela tem tipo um filetezinho assim de diamante. Aí eu falei, tá bom, Deus. E aí começou o processo do casamento, eu simplesmente esqueci
esquecido o negócio da aliança. Aí a gente recebeu uma mensagem. Na verdade, quem recebeu a mensagem ainda foi o João. Recebeu uma mensagem falando: oi, João, tudo bem? Oi, Bruna. Aqui é tal pessoa, o Senhor falou comigo e eu quero ofertar uma aliança no valor de tanto pra vocês. Eu falei: caraca, Deus, obrigada. E aí ela veio falar comigo. E eu falei: então, você já provou alguma aliança, tal? O modelo que você quer? Aí eu lembrei dessa aliança que a gente tinha aprovado, tipo, no ano, logo que a gente noivou. Eu mandei pra ela e falei: eu sei que é uma aliança mais cara, porque ela tem um diamante, não precisa ter. E eu já dando minhas desculpas. Não precisa ter, mas é só pra você ver a grossura, porque a gente queria uma mais assim, mais baluada e tal. Ela falou: não, a gente vai fazer essa aliança pra você. Aí eu falei: meu Deus. E a gente foi provando, assim, foram coisas, assim, tipo, de milagres mesmo. Teve um que foi o mais... Pra mim, assim, foi tipo assim, até o último segundo do dia do casamento, o Senhor estava fazendo. E assim, todo mundo fala, porque vocês... porque todo mundo diz que é só dar o passo, que Deus dá o chão. Cara, é realmente isso. Eu não entendi esse lugar. Eu não entendia que, tipo, é só confiar que o Senhor vai fazer. E assim, não é confiar esperando sentada. Sabe? Se o Senhor não... Se você não for lá e marcar a data do casamento, o Senhor não vai acreditar, o Senhor não vai ver que você tá confiando nele. É dependência. E foi isso que a gente fez. A gente tinha 90 dias pra casar. Em 90 dias Deus vai fazer. E eu não tinha nada. E a gente tem uma condição pra fazer o casamento. Então, tipo assim, muita gente espera às vezes, cara, não, vou esperar me estabilizar e tal. Mas, cara, é uma aliança, é um propósito do Senhor o casamento. Então, ele vai fazer. Sim. E assim, eu não tinha salário. O João também não. Não. Não é que a gente tinha um dinheiro pra cair, um dinheiro pra entrar. Nada. Não. Nada. A gente decidiu fazer a gente fez um site online. E ali as pessoas iam dando, os nossos convidados comprando presentes. E esses presentes chegavam pra gente por dinheiro. Foi desse jeito que a gente conseguiu ir pra nossa lua de mel. E foi isso. E foi só, tipo assim, gente, foi... Sabe quando eu recebi uma palavra de que Deus ia me ensinar a viver na medida. Foi na medida, foi tudo na medida. E a coisa que eu mais ouvi no nosso casamento. Eu nunca fui num casamento tão lindo. Eu nunca fui num casamento tão elegante. O meu casamento não tinha flores. Eu não queria flores. Gente, eu não sei como. Porque assim, se você vê... Todo mundo falou: meu, que casamento chique. Eu falei: gente, como assim chique? Eu não tinha dinheiro pra fazer esse casamento. E realmente, você olhando, você fala: meu Deus. Pra você ver que você não precisa de muito também, né? E que você tem que depender. Depender do Senhor. Foi fácil? Não foi. Todo mundo falava: você precisa curtir essa fase de noiva. Eu falei: mas que fase? Que curtição? Eu só chorava. Uma hora eu chorava porque não tinha. Outra hora eu chorava porque Deus estava fazendo. Aí outra hora eu chorava porque eu queria tal coisa. Que eu não queria desse jeito, eu queria desse. Cara, a vida da nossa noiva, assim, foi uma doideira. Agora, uma das... O que mais me impressionou, assim, foi quando 2 dias antes do casamento, eu inventei de fazer um negócio na minha cabeça, que era um álbum ao vivo. Que as pessoas tiravam foto no casamento, imprimia na hora e botava no álbum. E eu tinha máquina, Polaroid. Escrevi alguma... escrevia. E aí eu fui numa gráfica pra conseguir fazer. E a gente, e o João comigo de carro. E detalhe, nós fizemos toda a papelaria do nosso casamento. A gente fez todos os menus. A gente fez tudo. A gente botou todo mundo sentado, da onde a gente queria. A gente, pra cerimonialista, pra decoradora, a gente fez a planta do local. Fizemos tudo, eu e ele. Não tinha nada pra fazer, né? A gente ia no local, batia foto e voltava. E, foi uma loucura. E aí, eu tava dentro do carro. E Deus já tinha falado desde o começo que o nosso casamento não ia chover e que ia dar sol. Glória a Deus. Desde o começo. Então, as pessoas chegavam e falavam: tem que ter plano B. E eu falava: não tem plano B. Tem que botar todo. Eu mandei tirar o todo que tinha. A gente pediu pra tirar. Tinha um todo, a gente pediu pra tirar. Um dia antes. Na noite eu falei: pode tirar. Porque vai dar um sol. E a minha festa foi ao ar livre. Não tinha nada, foi ao ar livre. E Deus falou. E todo mundo falava: plano B. Plano B. E se? Aí a minha sogra, 2 dias antes, ela: e se? Eu falei: sogra, não existe se. Deus não é o Deus do será. Não vai. E eu acompanhando a meteorologia aqui, né?
Eu falo, mas não, É assim, ó, é um conselho pro diabo. Não mexe com recém-convertido. Cara, os recém-convertidos, eles têm uma fé, né? E que é uma fé, eu falo brincando, mas é algo que a gente não pode perder, Sim. né? É essa fé, esse primeiro amor. Eu creio num momento que a gente vai parar de pregar sobre o primeiro amor. Porque ninguém vai mais perder o primeiro amor. Né? E eu acho que é nesse primeiro amor que a gente começa a provar mesmo, né? Porque chega uma hora na caminhada cristã que parece que as coisas mais se estabilizam, mas na verdade é porque eu creio que a gente que não tá dando os nossos passos de fé. Porque o Senhor, ele sempre tá fazendo coisas novas, né? A gente que tem que estar sempre querendo provar daquilo que ele tá fazendo. E esse milagre foi que... Aí eu vi que ia dar muito sol. Falei, meu Deus, e agora? E eu queria... O nosso foi na praia, né? Eu queria aquelas sombrinhas japonesas. Bem chique, pra todas as mulheres ficarem com as sombrinhas na praia. Aí eu fui ver pra comprar. E era, tipo, muito caro. E não ia chegar a tempo. Porque eu ia comprar na internet, Shopee, enfim. 2 dias. Os nossos fotógrafos, um final de semana antes, tinham ido num casamento. E eles postaram várias fotos com essas sombrinhas. Falei, Alisson, pelo amor de Deus, quem... Ele falou, Bru, o decorador do casamento tem as sombrinhas e ele aluga. Me mandou o contato, peguei o contato do cara, eu já tava falando com ele fazia uma semana. E ele falou, eu tenho tantas sombrinhas. Eu falei, vai dar. Quanto é? Aí ele assim, pra onde é que é? Tal, com frete, não, vai dar R$1.100. Era isso. Eu falei, R$1.100 em 40 sombrinhas. Eu falei, acho que não, né, Deus? E eu enrolando o cara fazia uma semana. E aí eu vi que ia dar muito sol. 2 dias antes, eu dentro do carro com o João, indo pra papelaria, pra gráfica, eu olhei pra ele e falei, amor, então... É a última coisa que eu preciso decidir do casamento. Eu queria muito, mas é R$1.100. E assim, eu tinha, acho que R$30 na conta. Tudo... Tudo que caía, assim, Tudo, a gente queria te dar um presente de casamento, os convidados, né? Vou ofertar, você prefere em Pix? Pode me passar o Pix. Aí me passar o Pix, eu pagava uma coisa do casamento. Sabe? Tipo, uma coisinha assim, ó. A gente, sabe quando o roleta russa tem que escolher o que você vai pagar? Era tipo isso. Daí a gente pegou... O João olhou pra mim na hora e falou assim, você quer muito? Eu falei, quero. Ele falou, Deus não mandou você escolher o que você quisesse? Eu falei, sim. Ele falou, então fecha. Eu falei, é dessa fé que eu preciso. Moço, fechado. Peguei não deu tempo nem de eu pensar. Peguei na hora o telefone dele, mandei pra Bebel, minha assessora, falei, Bebel, esse cara vai entregar as sombrinhas no dia tal, eu já paguei a metade, já transferi... Não, falei, tem que pagar a metade. Falei, tem que pagar 50% hoje, 50% na entrega. Ela, tá bom, já pagou? Eu falei, não, porque eu não tenho. Bloqueei o telefone e entrei na gráfica. Aí comecei a ver o negócio do álbum que eu queria explicar pro cara, de repente, no meu celular, caiu um Pix. Pum. R$1.000. Eu falei, R$1.000. eu fiz assim, ó. Não, Deus. Aí eu fiz, eu lembro que eu peguei o celular e eu fiz assim pro João, ele, quem foi que fez? Eu falei, eu não faço a mínima ideia. Você passou teu telefone pra, tipo, teu Pix pra alguém? Eu falei, não. Francisco não sei o que lá. Eu sei que passou um tempo. Eu descobri de onde é que veio uma amiga minha que fez uma oferta, porque ela falou, um presente meu pra você. Pro meu e do meu marido pro casamento. Tal. Eu sei que eu consegui pagar as sombrinhas. Foi lindo, enfim. Depois, esse mesmo casal fez a mesma oferta, no mesmo valor, novamente. Falando que era um presente. Falei, tá, mas... Falei, amor, como assim? Eles já fizeram? Não, ele falou que era um presente. Tipo, na gravata, assim, eu falei, não, então peraí. Como se fosse Deus falando assim, ó, filha, é um presente meu pra você. E como é importante as pessoas também se deixar ser usado por Deus, né? Porque a gente tem vivido isso, né? É muito lindo quando você pega e você tem condições ali de repartir o que você tem e você vai lá e faz um Pix, que aquele valor é justamente aquele valor que a pessoa tá esperando. Não, eu falei exatamente isso pra ela. Eu falei, você não faz ideia do que acabou de acontecer aqui. Só que eu vi também, assim, como é um cuidado de Deus, assim, de falar, tipo assim, ó. É como se ele estivesse dando falando assim, ó, filha, vai dar tudo certo. Sabe? Porque eu fiquei muito ansiosa na preparação, em tudo do casamento, com medo, assim, de, tipo assim, faltar, de não ter, de, tipo... E a coisa que mais falam do nosso casamento é do dia, né, que tava muito lindo. Não tinha uma nuvem no céu. A segunda é da comida,
E era a coisa que eu mais tinha medo, que iria faltar alguma coisa, tipo, meu, foi o melhor casamento que eu já fui. E assim, eu e o João, a gente pensou em cada detalhe. A gente pensou onde cada um ia sentar. Você só pensou, né, João? Ah, Quem decidiu? a gente pensou onde cada um ia sentar. Tipo assim, o nosso casamento, a gente fez a programação do casamento para que as pessoas se conhecessem. Olha só. Então, antes da cerimônia, a gente teve um coquetel para todo mundo se conhecer. As pessoas, a gente não colocou, tipo, família sentada com família. A gente misturou a minha família com a família dele. Então, assim, do nosso casamento aconteceu muitas coisas. Teve pessoas no nosso casamento que saíram convertidas, Glória. conheceram o Senhor. Teve pessoas no nosso casamento que ficaram muito amigas, porque a gente fez esse... Então, foi assim, Tu vai um assim, e ambiente... tu vai meio que já... Cara, tu vai sentar com as mesmas pessoas e vai ser sempre aquilo. Daí a gente falou, cara, vamos misturar tudo. Vamos... Antes a gente brigou, né? teve uma discussãozinha, né? Mas, tipo, pra ter essa oportunidade de deixar Deus agir, porque muito da minha família não é convertida, não conhecem o Senhor. E aí dela tinha muitos que sim. Então aquilo que fez com, cara, olha como dá. Tipo, olha que nesse vai ser um momento onde, cara, reúne família, reúne amigos, aqueles que tu mais ama. Então, E, gente, foi isso. Nosso casamento foi milagre atrás de milagre. Hoje a gente olha pra trás e eu falo, eu não sei como. Se fizer as contas do casamento, o dia que a gente decidiu fazer as contas, a gente caiu na gargalhada, que eu falava, não tem a menor condição disso aqui acontecer. Não tem como. Deus é poderoso, né? aí pergunta pra gente, tá? Você sabe mais ou menos quanto que deu tudo? Não. Não sei. E é bom nem fazer conta, né? Não. Faz. Nem fazer conta, né? Gente, foi assim, foi realmente, eu preciso começar a falar mais disso, assim, nas minhas redes sociais, porque eu vejo muita menina, muita mulher, assim, principalmente que esperam no Senhor e depois acham que precisam casar, como o João falou, os homens principalmente, que tem que ter, tem que estar estabilizado financeiramente pra casar, tem que fazer uma festa. Cara, Deus, ele a família é um propósito de Deus, né? É verdade. Então, eu creio que quando você decide, nos céus já tá tudo pronto. É só uma decisão sua de botar o pé. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, tipo, você casar. E aí, como é que vai ser? Tipo, não sei. A minha cerimonialista, às vezes, ela me ligava e falava assim, Bru, a gente precisa fechar isso. Eu falei, vamos orar. E ela, vamos orar. Isso foi muito importante também, ter uma cerimonialista que fosse crente. Que orasse. Que orasse, porque... E outra, nós orávamos muito pelos fornecedores do nosso casamento. Eu acho que 90% dos fornecedores eram cristãos, né, amor? Uhum. Fornecedores crentes. E, assim, a vibe do casamento, assim, todo mundo tava feliz. Gente, foi... Garçons, Os garçons... Meu, legal. foi incrível, assim, ó. Foi incrível. Foi incrível. Até depois, a gente entendeu também o dia do casamento que estava acontecendo, né? Da remissão que Deus estava fazendo na nossa vida, na vida do meu pai, da nossa família. E como a gente conversou no outro podcast sobre você crescer sem paternidade, cara, no meu casamento eu tive que confiar. Foi ali que eu acho que eu comecei a provar do Pai Celestial, sabe? Porque eu tive que confiar 100% de que Deus ia prover. Porque não tinha. Ah, porque os pais do João poderiam. Não podiam. Ah, porque a tua mãe. Não tinha como. Ah, porque o teu pai deu dinheiro. Não deu. O meu pai, ele me ajudou, obviamente, né? Mas como eu falei, eu tive que arcar com vários custos da minha vida pessoal. Então, acabou que algumas ofertas que a gente recebeu, a gente também tinha que arcar com a nossa vida. Mas, assim, incrível que Deus, ele não deixou que ninguém ao nosso redor. Porque ele não ia dividir a glória dele com ninguém. Então, ele precisava que a gente contasse esse testemunho. Então, ele não deixou que ninguém ao nosso redor pudesse pagar tudo. Ou prover, e se eu e o João, a gente tivesse essas condições na época, a gente não ia estar aqui contando esse testemunho hoje, edificando outras vidas, né? De que, tipo, você tem uma palavra, então você tem tudo. Era a única coisa que eu falava, a gente tem uma palavra. Deus falou que ele vai pagar. Quer ver quando a gente chegava pras pessoas e falava, mas... Eu falava, Deus falou que vai pagar. Até porque um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, né? O Deus da provisão. provedor, né? Deus da provisão, né? Exatamente. E agora, se encaminhando pro fim, você que chegou até aqui,
segredo é esse. Ore a Deus, peça a Deus aquilo que você quer, porque o Pai, se você tem Ele como seu Pai, certamente que estiver de acordo com a vontade dele, Ele vai fazer e vai te surpreender nos mínimos detalhes. Se encaminhando para o fim, João, Bruna, e agora, depois dessa fase de casado, o que vocês têm entendido de Deus, que Deus tem preparado para vocês, assim, daqui para frente? Se tem algo futuramente aí? Filhos. Opa, bênção de Deus. Então, outra coisa. Vocês vão casar, vocês têm um lugar pra morar. Não, a gente não tem. Vocês têm uma provisão, vocês têm dinheiro? Não, a gente não tem. Vocês têm emprego? Vocês têm emprego? Não. Não, a gente não tem também. A Tem gente tem uma ideia, palavra. Tem ideia, tem muita ideia. A gente tem uma palavra. É isso que a gente tem. E eu creio que o lugar que a gente tá agora é realmente de obediência. Obedecer que o Senhor tem pra gente agora é isso. É esse tempo de começo de casamento, a gente desfrutar desse lugar. Deus já falou pra mim algumas vezes que é pra eu desfrutar do meu marido, porque depois eu vou sentir saudades. Tá gravado, Ele né? vai irmão? estar muito Glória a ocupado. Deus. Tá gravado. O pessoal aqui de casa tá de testemunha aqui, tá Ele vai ouvindo, estar né? muito ocupado. Era isso até nesse sentido de perguntar assim, se tu tens muitas palavras sobre a tua vida de ministrar a Sim. Deus, se o João tem alguma palavra, tipo, trabalhar com isso, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Eu tenho muitas, o João também tem. Sim. E é interessante que vocês falaram nos bastidores, né? Que vocês viram as condições ali para poder casar e decidiram, né, que ia ali fazer só uma cerimônia no civil. Sim. E Deus falou para vocês, não, Não, casamento, é festa. Aí Deus pega e usa as pessoas que estão disponíveis para Sim. ser usadas, né, que é um coração disponível que Deus usa, dá o casamento de vocês. Vocês casam. E agora, depois do casamento, o que o homem pensa? Agora eu vou trabalhar, né, mais ainda, de forma mais intensa, porque agora eu tenho uma família, né? Daqui a Provedor, pouco né? é provedor, eu quero ter meus filhos daqui a pouco, né? Então eu vou engordar o meu porquinho, né? Vou guardar dinheiro e tal. E aí Deus pega e fala para você, João, não faça nada. É tempo de esperar, é o tempo de só ouvir, ficar parado. Sim. Né? Como é que é esse tempo? Cara, é muito difícil. É muito difícil porque é justamente isso. Tá dentro da gente, né? Mas, cara, tipo, Deus falou, cara, espera. Ainda não. Eu ouvi a voz dele, e ele falou isso pra mim, eu tenho essa palavra. Então, se eu tenho essa palavra, pelo fato de eu ser um pouco racional, eu entendo, cara, tá bom. É a tua vontade, então eu vou segurar. Mas é difícil, cara, tipo, no dia a dia ali, tipo, cara, na tua rotina, cara, tu quer produzir, tu quer prover, tu quer ver ela bem, tu quer dar tudo pra ela, né? Pra família, né? Os filhos também, mas, cara, se o Senhor falou, tá falado, acabou. Ele vai sustentar, entendeu? E ele tem sustentado. E ele tem sustentado. E é muito difícil pra mulher também, né? Porque a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola destrói. Uma coisa que meu pai sempre fala é que a tola e a sábia, elas estão na mesma mulher. Você que decide qual você vai ser. Então, é muito difícil pra mulher. Eu que também vim de um mundo, assim, de produção. Aí você fica muito sem fazer nada, aí o pior lugar, a pior coisa deste lugar é a inutilidade, porque parece que você não é útil pra nada e que, na verdade, você é cheia de dons e você vê todo mundo produzindo e todo mundo fazendo e acontecendo. Então, pra mulher é muito difícil, porque na nossa cabeça a gente também vai casar e o homem vai prover, né? Então, eu entender e eu ter esse discernimento de que o meu marido realmente ouviu a voz de Deus. E eu não ficar todos os dias ali, tá, mas você não vai fazer nada? Tá, mas você não acha que você tem que trabalhar? Tá, mas você não acha que isso? Você não acha que aquilo? Sabe? Então, assim, não só o discernimento, mas a mulher ter esse relacionamento com o Senhor e o Senhor falar pra ela também. Fique tranquila, né? Como Deus já falou pra mim, fique tranquila. É só um tempo, são apenas alguns meses e você precisa aproveitar o seu marido, porque ele, depois, não vai... momento de espera que ele vai te moldando, né? E é interessante que nós já trouxemos aqui um pastor Rodrigo, inclusive se ele estiver nos vendo, um abraço para ele,
que ele viveu isso, né? Deus parou ele 1 ano. A esposa dele trabalhava e ele pega e fala, né, que Deus trabalhou no orgulho, né? E aí a esposa dele trabalhando e ele em casa, Deus parou ele. Então ele lia a Bíblia, ele orava e no final do mês a esposa dava o dinheiro para ele prestava a conta, ele pagava as contas e prestava a conta para a esposa do dinheiro que ela tinha ganhado, né? E É foi muito um ano assim, é um tratamento. E algumas pessoas bem próximas aqui também estão passando por aí. Às vezes a gente tem alguns testemunhos de amigos próximos. O meu pai foi um. Que a Iraci trabalhava e ele... Eu tenho também um grande amigo, Maciel, cara, ele ficou 4 anos. E era ele, a mulher dele e 3 filhos. Olha só. Cara, Mas ele fala que ele que atrasou o processo. fala que ele que atrasou, isso é Porque importante. antes ele tentava sempre fazer alguma coisa. Porque é do homem a produção, né? A gente quer produzir. Só que produção e produzir não significa que você está fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. E não significa também que você está fazendo aquilo que é pra você fazer. Né? Não significa que você está sendo produtivo. É só algo que você quer alimentar a sua mente de que você realmente está sendo produtivo. Mas não. E Deus nos cerca, assim, dessas pessoas que estão passando pela mesma coisa, para vir com seus testemunhos. Na verdade, que não estão passando, que já passaram por isso. Porque isso edifica. A gente ouvir de pessoas super próximas, nossa. Enfim, quando a gente casou, eu também, o meu sonho, eu sou formada em design de interiores, o meu sonho é fazer meu apartamento. Sério mesmo? Design de interiores? Aham. Cozinha, design de interiores? Olha só. Eu sou formada nisso, então o meu sonho. Aí a gente começou a ver muitos apartamentos. Todo dia eu entrava num apartamento diferente. E Deus falava que a minha casa ia ser assim, que ia ser assado, nanã. E eu tô morando hoje numa casa que não foi eu que escolhi, que Deus mandou a gente pra lá, que é longe de tudo, que não é na cidade que a gente queria. É uma casa ótima dos meus sogros, né? É casa de praia deles, mas assim, também eu vejo como um cuidado do Senhor de ter nos deslocado. E filha, é só por um tempo. Por isso é importante ouvir a Deus e obedecer, né? É igual assim o povo do Egito. O que foi aquilo ali pra eles? O Senhor foi lá em Canaã e viu a guerra e tudo que eles iriam passar quando eles chegassem em Canaã. Então Deus foi lá, botou eles no deserto pra falar assim: são só 4 dias. São só 3 dias. Por quê? Porque foi um cuidado de Deus. E ali Deus, dependendo deles, o tempo de processo depende de você, né? Então, quanto eles iriam aprender, Deus iria cuidar e prover pra quando eles chegassem lá, eles vão morrer. Porque eles iam morrer. Só que daí, por tanta murmuração, por tanta desobediência, por tantas coisas que eles não entendiam, tá, Deus, mas o Senhor tirou a gente de lá pra trazer pra cá, e eram só 3 ou 4 dias de caminhada, e durou 40 anos. Então, assim, eu não quero passar por isso. Eu demorei pra entender que eu tive que morar lá em Barra Velha, numa casa que é muito grande pra nós dois, é uma casa de praia, né? Então, assim, a gente tá no inverno lá passando, meu Deus, perrengue. É maravilhoso, só que eu comecei, tipo assim, Deus, o porquê? O porquê que eu tô aqui? Né? E assim, o lugar que o Senhor está construindo no nosso casamento, nesses primeiros meses do casamento, filha, são só 3 meses. Desfruta. Desfrutar, Porque é um aproveita. cuidado, porque se eu te der aquilo que eu tenho pra você agora, você vai morrer. Você vai ter que guerrear. E se quando chegar em Canaã, a comida não vai cair do céu. O maná não vai cair do céu, a roupa não vai crescer. E assim, se eu disser pra vocês que eu não sei de onde está vindo a nossa provisão. A gente entra no mercado, a gente compra o que a gente quer. Não é, meu bem? Cara, Sem emprego. Nada, bicho. Sem Não emprego. falta nada. Deus é Eu não poderoso. sei dizer. É muito louco. A gente entra, óbvio, né, que a gente não vai, não tá, a gente tá bem- na medida, sabe, aprender a viver na medida. Na medida. Deus tá me ensinando a viver na medida. E quanto mais a gente entender esse lugar, agradecer e tudo mais, é isso. E qual seria o conselho que vocês deixariam pra essa galera que tá esperando em Deus, que não casou ainda, que tá procurando algo em Deus, assim, qual seria o conselho aí, as palavras finais aí? Cara, o meu conselho é aquilo que ela falou no podcast passado. Que eu sempre vou dar, cara, é entrar no teu quarto, Meu fecha a Deus. tua porta, porque é dali que tem que sair a tua vida.
E eu dou até uma observação, cara, entra e apaga a luz. Porque daí tu tira toda tua distração. Aí tu fecha teu olho pra tu ver. Aí, cara, quando tu vê... Isso uma vez na vida só, então. Não, Isso se faz só uma vez na vida? só hoje. Só hoje? Só hoje. Amanhã. Aí amanhã você fala a mesma coisa, tá? Vou fazer só hoje. Muito bom. E o meu conselho, principalmente para as mulheres que estão esperando no Senhor, para homens também serve, mas mais mulheres que idealizam tanto, né, o casamento e tudo mais. Eu sempre falo que a mulher de Provérbios, em Provérbios 31 fala, mulher virtuosa, quem a achará? Você vai ser achada. Só que você precisa, nesse tempo, antes de você ser achada, encontrada, né, deixar que Jesus se transforme no seu noivo, fazer dele o seu noivo e se esconder no coração do Senhor, porque o dia que esse homem chegar, ele vai precisar ter um relacionamento tão profundo com Deus, para que Deus entregue a ele a chave do seu coração, porque ele vai te encontrar no Senhor. Então, assim, uma coisa que eu sempre orava, eu falava, Deus, eu quero estar escondido no Senhor. O meu marido, ele só vai me enxergar Glória a Deus. se ele tiver um relacionamento com o Senhor, porque não sou eu que vou entregar a chave do meu coração, ou a chave da minha vida, é o Senhor que vai entregar. De falar assim, filho, você foi aprovado. Então, fique tranquilo, você vai ser achada. E nesse meio tempo, crie esse relacionamento com o Senhor, que na verdade nada mais é do que essa sua solitude, né? A solidão é uma coisa e a solitude é outra. Solidão é você estar num lugar que você não quer estar. Solitude é você estar no lugar e desfrutar daquele lugar. E aquilo não te fazer mal e não te... Eu, quando era solteira, eu ia jantar, almoçar sozinha, aí eu puxava a cadeira. Eu pedi várias vezes pro garçom botar outro prato na mesa, porque Olha eu isso. convidava Jesus sempre para estar comigo. Eu queria sempre ter esse relacionamento com ele. Eu fiz dele o meu noivo. E a espera no Senhor, quando ela não tem que ser uma coisa dolorosa, né? Porque o tempo de espera é muito tempo. Eu não sei realmente responder o porquê que algumas mulheres esperam muito, outras mulheres esperam um pouco. Mas eu creio que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E família é um propósito do Senhor. Então, no tempo certo, o Senhor sabe qual é o tempo certo. E o Senhor nunca vai te entregar algo para te perder. Então você precisa transformar ele na prioridade do seu coração. Porque se hoje ele te entregar um marido, talvez esse marido roube o lugar do Senhor na sua vida. Então, assim, transforme o Senhor no seu primeiro amor, no seu marido, no seu noivo, na sua melhor companhia. E viva essa solitude com ele. Que quando a pessoa certa chegar, vai ser leve, vai ser aquele amor que é construído é completamente diferente, né? E é isso. Glória a Jesus. Glória a Deus, belos conselhos, parabéns. Eu quero muito que esse nosso público eles fiquem até o final para ouvirem esses dois conselhos. Algo que eu nunca tinha ouvido, apague a luz. Importante. Achei lindo. E também o que a Bruna acabou de falar. Muito bom conselho. Deus abençoe a vida de vocês, o casamento de vocês. Amém. Aproveitem, né? Aproveita porque na hora que, né, Deus começar a soprar o nome, né? Na verdade, Deus sopra o nome para a gente levar o nome sobre todo nome, né? Que é Jesus, né? Então aproveitem, desejo que vocês possam conhecer ainda mais o Senhor. Amém. Aproveita, João, para se alimentar nesse tempo, que é um tempo que Deus quer que se encha, né? E com certeza Deus vai usar muito vocês aqui no nosso país, fora do país. Mais uma vez, obrigado por vocês terem aceitado nosso humilde convite aqui no Som Profético. E eu até estava falando, nós estávamos falando, né, que o João ele fala sobre finanças e tal, e ainda a gente não trouxe alguém que para falar sobre finança cristã, né? Vamos ver se o pessoal não pode comentar aí, né? O que vocês acham da gente trazer o João para falar só sobre finança cristã? Coloca aqui nos comentários, que dependendo dos seus comentários, vamos trazer o João aí. Por mim, eu já quero trazer para falar sobre esse assunto que é importante, né, em nosso meio. Infelizmente, há um dado que as pessoas que têm mais um nome sujo são pessoas cristãs. Misericórdia, né? Infelizmente. Claro que a gente recebe ali uma carga espiritual muito pesada, né? A gente luta contra os principados e potestades, às vezes a gente não sabe lidar com essas situações
e acaba que afeta o nosso financeiro e o nome sujo é uma consequência. Hum. Mas nós vamos mudar isso, amém? Nome Com de conselhos Jesus. financeiros, pessoas inteligentes que entendem sobre o assunto, amém? Amém. Queridos, muito obrigado por mais uma vez vocês chegarem até o final desse episódio aqui no Som Profético. Estou muito feliz por receber os nossos convidados com tantos conselhos e histórias que nos edificam. Eu quero que Deus abençoe a sua vida a partir de tudo que Ele fez fluir aqui nessa mesa. E nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 19 horas.